Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Hoje eu vou mostrar para vocês duas formas de resolver a Sprint 5, que era relativa à substituição dos delays por uma lógica com timers. Os requisitos da Sprint eram bem curtos. A ideia era configurar um timer para gerar uma interrupção a cada 1 milissegundo, e nessa interrupção você incrementar uma variável que eu chamei aqui de tempo ms, que vai contar quanto tempo decorreu-se desde o início do programa até aquela história. Daí, em função dessa variável, que é tipo um cronômetro, você deveria fazer comparações e substituir os delays. A ideia é bem simples, porém vocês deveriam pensar um pouco em qual estratégia utilizar para resolvê-lo. Tudo se resume a essa variável tempo ms, que vai ser incrementada de 1 em 1 milissegundo. E para ilustrar, vamos imaginar que cada estado tenha somente um LED. Então, digamos que o meu tempo verde ele começa aqui no 0 e vai até o 3. O estado verde tenha 3 segundos. Depois o amarelo tenha 1 segundo. E depois o vermelho tenha, sei lá, 2 segundos. Após isso, obviamente, o ciclo se repete, né? Então daqui para cá vão ser mais 3 segundos. Daqui para cá 1 segundo. Daqui para cá 2 segundos. Isso vai se repetindo. Lá no outro sprint, vocês acenderam aqui o verde, contaram um delay de 3 segundos para apagar o verde e acender o amarelo. Durante esse tempo aqui, a CPU estava travada no delay. Bom, agora qual que é a ideia? Que você deixa a CPU contando, isso é o tempo milissegundo lá contando, e você faz simplesmente comparações aqui. Então, se bem aqui você começou no tempo zero, você vai simplesmente ficar checando o tempo ms se passaram 3 segundos. Vai ficar checando quando o tempo ms for 3 segundos. Daqui para cá, eu apago o verde e continuo checando. Se daqui para cá tiver passado 1 segundo, ou a mesma coisa, daqui para cá tiver passado 4 segundos, eu apago o amarelo, acendo o vermelho e continuo checando. Se daqui para cá tiverem passado 6 segundos ou daqui para cá 2 segundos, eu termino o vermelho e começo o verde novamente. É somente uma questão de comparação. Você vai ficar comparando a variável tempo ms, que ela está caminhando nesse eixo, com valores passados do tempo que você vai salvando em pontos estratégicos. Essa é uma abordagem que eu achei a mais simples. Bom, daí para quem implementou aquela forma mais simples possível aqui, de setando as portas, colocando os delays aqui todos na sequência, sem usar laço, sem usar nada, ficaria alguma coisa parecida com isso aqui. Aí vamos dar um zoom aqui. Vamos olhar aqui só para o tempo verde. O verde tem 4 LEDs, então na verdade aqui eu estou separando aqui em 4 subestados. E o que eu faço aqui é chamar esse tempinho aqui de tempo verde. Por exemplo aqui. E o algoritmo fica bem simples aqui, ó. A primeira coisa que eu faço é definir um determinado tempo inicial. Vou chamar aqui de TI. E no início da animação eu digo que TI é igual ao tempo ms. E vou checando até chegar no próximo estado. E esse ponto bem aqui do próximo estado, ele vai ser TI mais tempo verde. Onde esse tempo verde aqui é o tempo entre cada LED. Aí agora é só uma questão de checar para ver se eu cheguei aqui nesses pontos. O primeiro if é tempo ms, ou seja, o tempo que eu estou, é menor do que o tempo inicial mais o tempo verde, ou seja, esse ponto aqui. Se for menor do que esse ponto, quer dizer que eu ainda estou por aqui. Então eu devo acender o primeiro estágio, que são todos os LEDs verdes acesos. Quando eu passar daqui, o próximo ponto aqui vai ser quem? Vai ser TI mais 2 vezes tempo verde. Quando eu passar desse ponto aqui e chegar nesse próximo intervalo, eu vou checar
tempo ms é menor do que o tempo do início mais 2 vezes o tempo verde, isso quer dizer, eu estou daqui para cá. Se for, eu apago um LED e fico com os 3 últimos acesos. E vou fazendo isso até passar em todos os estados. Lá no final, quando eu chegar aqui, ó, no último if, eu simplesmente repito isso daqui. TI igual a TMS, essa linha bem aqui, e reinicio o ciclo como se estivesse partindo daqui. Só que aí agora TI vai ser igual a 6 e todas essas diferenças aqui ainda vão continuar as mesmas. 6, aqui por exemplo, quando estiver bem aqui, 6 menos 7 vai dar 1, que é justamente essa diferença daqui para cá. Depois 6 menos 8 dá 2, essa diferença daqui para cá. E assim por diante. Esse foi o jeito mais simples que eu consegui pensar, meio força bruta aqui com uma série de ifs e else alinhados. Mas eu acabei implementando um pouquinho diferente. A segunda forma de fazer, parecida lá com a outra, foi assim. A primeira coisa que não tem nada a ver com os requisitos da sprint é que eu, para organizar um pouco mais, defini um struct e agrupei aqui todos os tempos necessários. Tempo do verde, vermelho e tempo amarelo. Defini aqui a struct e bem aqui eu inicializei a struct, que eu chamei de tempo estados. E cada uma dessas aqui foi inicializada com um determinado valor. 5 segundos, 3 segundos e 1 segundo. Só para organizar e eu não ter que ficar lidando aqui com todos esses parâmetros de forma separada. Uma vez que eu condensei todos os parâmetros aqui nessa struct, eu posso passar a struct direto para minhas funções. E não tenho que passar aqui um monte de coisa. Mas isso aqui foi só para organizar, não tem nada a ver com a lógica da sprint. A sprint mesmo começa aqui. A função de tratamento de interrupções do estouro do timer 0, eu criei uma variável tempo ms e aqui incremento de 1 em 1, ou seja, cada 1 milissegundo que se passar, essa variável vai ser incrementada em 1 até que ela estoure. As configurações desse timer estão aqui no main. Se a gente descer aqui um pouco, elas estão bem aqui. São as mesmas configurações do exemplo da aula. Lá também está 1 milissegundo, que ficou igual. Basta você olhar lá como é que faz. E a única coisa que eu mudei, todo o resto está igual, foi a minha função de animar o semáforo. Essa função agora recebe todos os tempos de uma vez. E eu deixei comentado aqui como estava implementado. Estava implementado desse jeito aqui. Eu criei uma variável i. E incrementando essa variável i toda vez que chamava a função. E essa variável ia varrendo aqui nos meus estados diferentes, intercalados por delay. A única coisa que eu fiz foi substituir esse delay por um if, testando a variável tempo ms. Essa tempo ms eu recebi como argumento da função, para ficar um pouco mais desacoplado. E nesse caso aqui, eu criei uma variável tempo anterior para salvar o tempo no instante que o LED atual começou a acender. Voltando aqui para a figura, ao invés de setar o tempo inicial somente aqui a cada ciclo, eu estou setando isso de 1 em 1 aqui. Então bem aqui, o meu tempo anterior, que eu chamei tempo anterior, vai ser igual ao tempo ms. Daí logo aqui em seguida, tempo anterior igual a tempo ms. E entre um e outro, eu checo se já foi estourada a condição. E a condição ela depende do estado que é mapeado pela variável i. Então assim que eu chamei essa função pela primeira vez, o i era igual a 0, eu estou no verde. Daí eu testo. Tempo ms é menor do que o tempo anterior. O tempo anterior também inicialmente é 0. Se essa diferença aqui for maior do que o tempo entre um LED e outro verde, eu passo para o próximo estado. Ou seja, apago um LED. E atualizo o tempo anterior. Aqui tem um pequeno detalhe. Eu tinha dito que nesses pontos aqui eu fazia tempo ms igual a tempo anterior, mas não é exatamente isso que eu faço. Bom, aqui eu poderia simplesmente fazer isso aqui.
poderia fazer isso aqui, iria funcionar também. Mas ia dar um pequeno errinho aqui que eu corrigi atualizando o tempo anterior, não com o tempo atual, mas sim com o tempo que ele deveria estar. Como essa função aqui, ela está sendo chamada lá no main, mesma coisa lá da aula passada, essa chamada não está sincronizada com o incremento. O incremento está sendo feito aqui, mas o teste está sendo feito lá no main. Então, como eu não tenho uma garantia de sincronia entre esses dois tempos, pode ser que bem aqui quando eu faça essa diferença, ao invés de estar aqui em 3 segundos, por exemplo, está em 3,001. Então, se eu atualizasse o tempo anterior com o TPMS, quer dizer, ficou mais aqui. Se eu fizesse isso aqui, eu ia estar pegando o erro e jogar para frente. O sinal ia ficar cada vez mais atrasado. Já fazendo isso aqui, eu vou corrigindo essas pequenas distorções a cada incremento. Bom, aqui é só um pequeno detalhe. Aí eu faço a mesma coisa. Quando os estados forem os verdes, ele vai entrar aqui. Quando for o amarelo, entra aqui. E o vermelho, mesma coisa. Depois de tudo isso, ele volta para o primeiro estado e coloquei uma condição de reset aqui do tempo, para na próxima animação ele começar do zero. Era isso aqui, bem simples. Voltando aqui desde o começo. Criei o struct, só para organização. Não mexi em nada aqui. Variável tempo ms incrementado de 1 em 1 milissegundo. Aqui eu não mexi em nada nos botões, as interrupções. Também não mexi em nada aqui nessa outra. A única coisa que eu mudei foi a função de animação do semáforo. Essa lógica aqui também não mexi em nada. Só mexi daqui para cá. E criei uma variável a mais, que vai receber o tempo que o estado acabou de mudar. Inicialmente esse tempo é 0, e ele vai guardando o tempo inicial de cada um dos próximos estados. Guarda esse tempo, faz a diferença. Se a diferença for maior do que o intervalo para aquele estado, ele passa para o próximo. E faz a mesma coisa, né? Até vai passando para o próximo, até que o estado seja reiniciado. A animação do LCD também não mexi em nada. Aqui no main só tem a configuração do timer e a chamada da função, que já estava aí também. A simulação é a mesma que vocês já tinham visto, não mudou nada aqui. A única coisa que eu acrescentei foi esse frequencímetro aqui, para testar se a interrupção estava sendo chamada a cada 1 milissegundo. Esqueci de falar aqui no código, mas bem aqui, ó, eu estou invertendo esse pino toda vez que a interrupção está sendo chamada. O período dessa onda vai ser 2 milissegundos, ou seja, 500 Hz. Ele fica oscilando aqui um pouquinho por conta dos erros de simulação, já que está aqui 98, 99. E a lógica aqui ainda permanece a mesma. Posso diminuir, aumentar aqui, clicando para lá e para cá. Aumentar aqui os tempos, diminuir da forma que eu queira. O semáforo mantém o mesmo comportamento de quando tinha delays. Bom, era isso, pessoal. Qualquer coisa basta me procurar. Até mais.